me apresentar, eu sou o Fernando Miata, sou guitarrista profissional, professor de música há quase 30 anos e toco na banda Almatruc, RC na Veia, sou especialista de produtos da Boss e programador também. E é isso aí, hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco da guitarra e da tecnologia, beleza? Então esse vídeo aqui ele vai ser muito legal para você que já toca guitarra, para você que quer entender um pouco mais desse universo, né? Que você vê lá a sua banda favorita, você vê os guitarristas e o som da guitarra muda e fala, caramba, o que aconteceu, que o som da guitarra mudou, o que o cara fez? Então esse vídeo aqui ele vai ser para demonstrar um pouquinho deste universo, beleza? Então essa música aí que eu acabei de tocar, ela vai fazer parte do meu primeiro CD instrumental, tá? Então a gente conta com a participação do Gui Figueiredo na bateria e o Rafa Andrade no baixo, beleza? Então ó, eu vou começar a explicar a ligação, né, que eu mais curto, que é essa daqui que eu estou utilizando. Então vamos lá, ó. A gente tem a guitarra e aí a gente vai ligar este primeiro cabo aqui, ó, no input da pedaleira, certo? Então eu gosto de utilizar os efeitos da pedaleira e a distorção, a equalização do amplificador. Então vamos lá, ó. A guitarra vem no input da pedaleira. Um detalhe muito importante é que a pedaleira e o amplificador, ela tem que ter uma entrada e saída que chama send e return, senão a gente não consegue fazer essa ligação, né? Por isso que tem vários cabos aqui ligados na pedaleira, que o sinal vai e volta, né? Eu já vou explicar aqui detalhadamente para vocês a ordem dos efeitos, né? E o porquê desses cabos. Então a gente entrou, input, aí nesse input a gente vai passar por alguns efeitos primeiro aqui na pedaleira, que são eles. Esse Axel, certo? Que é o primeiro da minha cadeia. Isso daqui é muito importante seguir, porque dependendo do efeito, ele não soa muito bem. Por exemplo, se você jogar um reverb antes da distorção, o reverb ele vai sair, tipo, ele vai distorcer também. Então o som ele fica muito embolado, né? Assim, para você usar regularmente. Se for querer só dar um efeito em algum determinado trecho de música, fica legal, mas o padrão é você jogar assim, por exemplo, esse efeito, né, que eu dei um exemplo do reverb, lá pro final. Mas eu vou passar aqui para vocês o passo a passo que eu utilizo para eu ter esse resultado sonoro aqui com a minha guitarra. Então vamos lá, o primeiro eu enderecei esse Axel, né, que é um efeito que eu utilizo para dar um som de alavancada. Alavancada é aquele recurso lá que a gente tem aqui uma alavanquinha aqui na guitarra, que quando a gente abaixa, a gente tem aquele efeito, né, que a gente afrouxa as cordas. Então aqui esse efeito eu vou simular na pedaleira, ó. Então esse efeito, para você ter um resultado legal, é bom, bacana assim você jogar lá no começo, sabe? Da cadeia de sinal. Aí o próximo, eu coloquei um phaser. Também assim, o phaser eu gosto de utilizar ele como se fosse mais sutil, sabe? Como se fosse um wah-wah, assim. Porque se a gente joga esse phaser depois da distorção, ele entra muito forte. Quando a gente joga antes, que é o jeito que eu gosto de usar, ele entra um pouquinho mais sutil. Então eu vou dar um exemplo, né, que eu utilizei nessa música que eu acabei de tocar, eu utilizei o phaser. Neste momento aqui, ó. Agora, ó, com o efeito, ó. Então ele dá uma diferenciada no timbre, né? Então eu fico ligando e desativando ele. Nesse trecho, e depois tem um outro trecho aqui que eu utilizei também, ó. Vou pegar aqui do comecinho da frase, ó.
Desativei agora. Agora vou ativar de novo. Aí eu desativo e deixo a guitarra com um som mais regular, né? Então eu gosto de utilizar o phaser para dar esses charminhos assim no meio dos solos, certo? Aí tem um outro trecho que eu utilizo também, um wah-wah. Então esse wah-wah ele tá também nesse setor aí que é antes da distorção do amplificador, certo? Aí depois esses três efeitos, né? Alavanca, phaser, o wah-wah, e tem o pedal de foot volume, que ele substitui o knob da guitarra aqui. Em vez de eu ficar mexendo e tocando, sabe? E mexendo aqui na guitarra, eu enderecei este recurso para a pedaleira. Então eu consigo limpar o som da guitarra aqui, né? Ó, tá distorcido. Vendo? Consigo limpar a guitarra. Então, para eu não ficar mexendo aqui, eu enderecei esse efeito na pedaleira. E uma coisa, um recurso bacana é que eu consigo limitar, ó, ele está no máximo aqui, máximo do mínimo, né, que a gente chama. Então eu já posso ir direto aqui no final dele, que ele já vai limpar a guitarra, ó. E quando eu piso tudo, ele está no meu ganho máximo, certo? É muito legal esse esquema aqui, viu? Porque deixa a minha mão livre e eu controlo tudo no pé. E eu tenho um booster de ganho também. Tudo isso daqui entrando antes da distorção do amplificador. Então o que seria o booster de ganho? O booster de ganho é uma distorção em cima de outra. Então é uma distorção mais fraca em cima dessa minha distorção principal, certo? Então assim, a gente tem várias categorias de drive, né? De pedal de drive, que é o overdrive, distortion, o fuzz. Para esse recurso eu gosto mais de utilizar os overdrives, que ele mantém um pouquinho mais assim o timbre, né, da guitarra. Ele só adiciona este efeito que eu quero adicionar, que é o ganho. Então, ó, vou mostrar para vocês qual que é a diferença, ó, dele desativado e dele ativado. Aqui está desligado, ó. Então ele deixa a guitarra mais sensível, né? Então com mais sensibilidade. Então eu consigo ter mais sustentação de nota. E algumas técnicas, como ligado, sweep, ele sai mais comprimido, então a execução ela se torna um pouco mais fácil. Aí agora sim, ó, depois de tudo isso daqui, o sinal sai do send da pedaleira para o input do ampli. Aí sim, entrou no ampli, aí eu tenho estes controles aqui, né? Então, para eu timbrar, que é o que? É o ganho da distorção volume. Esse daqui é do canal limpo, que eu não vou utilizar, não estou utilizando. Aí aqui a gente tem o grave, médio, agudo, o presença e o volume master. Então, passou pela equalização, pela distorção. Aí sai um cabo aqui de trás do amplificador, que é da saída send, que volta para a pedaleira, que é esse cabo aqui, tá? Então, como ele volta para a pedaleira, você liga no return da pedaleira. Aí o que acontece? Você volta para a pedaleira e consegue utilizar alguns outros efeitos que vêm depois da distorção, que tem o lance da ambiência, né? Então a ambiência aqui que é o reverb e o delay que eu estou utilizando. Então o que seria o reverb? O reverb ele está ligado direto, eu enderecei nesse foot aqui. É um efeito que dá um espaçamento no som, né? Então eu vou mostrar aqui a diferença para vocês com e sem. Ó, sem reverb.
com reverb. Percebem que o som ele dá uma espaçada a mais, né? Então dá uma preenchida no som da guitarra. Então ele fica ligado aí, nossa, direto nessas músicas, né? Pelo menos que eu estou compondo agora para esse primeiro trabalho, ele fica ligado direto. Aí a gente tem também o efeito, né? Um efeito antes depois do drive, que é o delay. Eu gosto de utilizar o delay de fita, né? Então, se você tem uma pedaleira aí, se você entra lá nas opções de delay, geralmente tem essa opção de fita, tape delay. Então eu gosto dela porque dessa simulação, porque a repetição ela não sai exatamente igual ao som da sua guitarra. Ele vai tipo gastando, sabe? Então a cada repetição do delay, ele vai enfraquecendo um pouco ele vai perdendo o brilho, sabe? Do efeito. Então, ó, vou dar um exemplinho aqui pra vocês. Guitarra só com reverb, agora com delay. Tá vendo? O som da guitarra ela vai repetindo e cada repetição ele vai ficando um sonzinho mais abafado. Né? Além de ficar assim mais distante, né? Ele vai ficando mais baixo a repetição. Então eu gosto desse tape delay porque ele não embola com o som original da guitarra. Certo? Então esse delay eu utilizei no refrão, né, dessa música. Então, ó, vou ligar. O refrãozinho da música é aquele assim, né, ó. Se eu desligar, ele fica bem vazio, ó. Então o delay, principalmente na hora do solo, ele dá uma preenchida, né, uma encorpada mais no som. Então assim, nessas solos mais lentos, eu acho bem interessante colocar um delay que o negócio fica mágico, o som da guitarra fica mágico. Né? Então assim, você que está assistindo esse vídeo e não, sabe, você fica vendo aquele DVD da sua banda favorita, do seu guitarrista que você admira, gosta do som que o cara tinha, aí vê ele pisando naqueles negócios, né? É isso, é a pedaleira, né? Ou os pedais, os efeitos de guitarra que ajudam na expressão do que o cara quer passar. O que o cara tem na cabeça, ele, com a ajuda tecnológica e o tocar dele, ele passa pra gente, né, que está escutando. Então, esses recursos aqui, muitas vezes a gente compõe uma música já com o efeito na cabeça. Né? Então, fala, então nesse refrão eu vou jogar um delay assim para dar uma preenchida. Então é isso, o cara tem aquele negócio na cabeça, né, toca e aí já vai em cima do efeito, né, para ajudar a ele expressar o que ele quer passar. Beleza? E vamos ver, ó. O outro efeito que eu utilizei, né, na música, que é o wah-wah, que eu já falei já, mas eu não demonstrei o som, é este som aqui, ó. Então nessa pedaleira, ela tem uma função dupla, né? Então com a luz apagada eu tenho o controle de ganho, né, o volume. Como ele está antes da distorção, ele atua nisso, né? Ele tira o ganho da distorção. E pressionando a ponta do pé, eu tenho o wah-wah, que é este efeito aqui, ó. Que é o wah-wah. Esse daqui é um dos efeitos que eu acho mais legal, viu? Porque é um efeito que você precisa ter, assim, um treino, porque, né, ele trabalha com esse lance de abertura, então conforme você vai tocar assim, você quer abrir aquela nota, você pisa mais no efeito, né, ó. Tipo isso daqui assim, né, ó. Vai fazer aqui assim, ó. Liga ele, ó. Jimi Hendrix.
Isso aí. Então, ó, esses efeitos, né? Ah, e tem mais um que vem depois do drive. Pô, desculpa aí que eu esqueci, que é o chorus, que eu enderecei nesse foot aqui, ó. Então o chorus, ele deixa o som da guitarra no popular, deixa um som molhado. Então, ó, eu gosto muito de utilizar esse efeito para tipo dedilhado. Então eu utilizo tanto na distorção quanto no canal limpo. Então, ó, vou dar uma demonstração com ele, ó. Agora sim. Então você vê que dá uma requintada, né, a mais no som. E fica legal, ó, se eu somar o chorus com o delay, vou fazer esse trecho aqui desse riffzinho, ó. Então, como podem ver, né, utilizando os efeitos na hora certa, eles ajudam bastante na sonoridade da guitarra, certo? E agora eu vou demonstrar este pedalzinho vermelho aqui. Este pedalzinho vermelho, nesta pedaleira, ele chama Phrase Loop. Mas ele tem outros nomes também, Loop Station, pedal de loop. Então assim, depende da marca, da empresa, tem um nome. No caso da Boss, nessa pedaleira aqui, ela chama de chamado de Phrase Loop. Então eu vou ativar ele aqui, ó. Para ativar o loop dessa pedaleira, eu aperto e seguro durante 2 segundos. Pronto. Ativou. Para que ele vai servir? Ele vai servir para gravar uma base, certo? Para eu treinar uma improvisação, ou treinar uma escala, sabe? Então, eu consigo fazer uma base para mim mesmo. Então, esse daqui é um recurso, hoje em dia, que a galera vai comprar uma pedaleira. É uma das principais perguntas assim que o cara faz pro vendedor. Oh, essa pedaleira tem pedal de loop? Ah, essa pedaleira faz loop? Então, no caso dessa pedaleira aqui, ela tem um pedal dedicado para isso, tá? E é o que eu vou demonstrar agora para vocês, ó. Então, eu vou gravar uma base aqui, ó. Então, já tá no stand-by aqui, é só pisar e ele vai começar a gravar. Muito legal, eu também, assim, se eu vou comprar uma pedaleira, esse recurso aqui é um dos que eu pergunto pro vendedor. Essa pedaleira tem loop? Porque é divertido demais, né? A gente, assim, que gosta de treinar, né? Então, com o loop, a gente consegue dar uma preenchida mais no som e se divertir mais, né? É isso aí. Então, agora eu vou desacionar, tá? Aqui, ó, o loop. Eu apertei 2 vezes para ele parar. Se eu apertar aqui de novo, ele continua aqui, ó.
vezes para. Eu aperto 2 vezes e seguro a última, ele apaga. Então eu posso fazer uma outra gravação, certo? Então, pô, eu acho que é isso, galera, né? Eu dei uma noção aqui, né, pra vocês, né? Você assim que não é muito envolvido nesse mundo guitarrístico, né? Ou para que serve, né? Aqueles pedais, as pedaleiras que os guitarristas usam. Então é uma ferramenta importantíssima pra gente. E para você que já é guitarrista, eu dei uma demonstração aqui, né? Rápida, mas para vocês terem uma noção de como eu utilizo a sequência dos pedais, né? E tudo mais. Então vou reforçar aqui de qual a ordem, né, que eu acho assim, que eu mais gosto, que eu tiro um resultado melhor da pedaleira. Então vamos lá, vamos só revisar isso daqui, ó, para terminar o vídeo. Então primeiro é o som de alavancada, segundo é o phaser, próximo é um pedal de wah, depois é o foot volume, o pedal de ganho, o overdrive de ganho, pois vem para o pré do amplificador. Eu uso um noise gate também. O noise gate é para tirar aqueles ruídos, né, da guitarra, da distorção principalmente. Aí o próximo vem o som de radinho. Ah, o som de radinho eu não falei, né? Caramba, pô, desculpa, ó. Esse som de radinho é esse daqui, ó. Eu tô com o som da guitarra cheio, ó. Aí eu pressiono aqui, ó. Ele dá uma emagrecida no som, né, ó. Então geralmente eu uso esse efeito para dar uma introdução na hora que eu quero cair bastante a dinâmica da guitarra, para dar aquela sensação de uma guitarra mono, né? Mas aqui entre os amigos e os alunos, os conhecidos, eu gosto de chamar o som de radinho. Que eu tiro esse som através do equalizador, né? Então dando uma lapidada aí nas frequências, né? Cortando frequências graves, cortando frequências agudas. Então eu faço esse som com o equalizador. Aí o próximo vem o delay, reverb e por último, ultimamente, assim, já faz alguns anos já que eu tô deixando o último pedal da cadeia é o chorus, né? Porque aí ele já dá aquela molhadinha em tudo, sabe? No delay, no reverb e fica bem legal o som. Eu curto bastante. Beleza? Então, bom, eu acho que é isso daí, né? Espero que tenham gostado do vídeo, beleza? E tenha ajudado aí e tenha, né, explicado algumas dúvidas, né? Que essas partes assim de efeitos assim geram muitas dúvidas, né? Beleza? Pô, brigadão aí. Meu nome é Fernando Miata, guitarrista profissional, professor de guitarra, especialista dos produtos Boss, programador também. Beleza? E grande abraço. Valeu, hein? Até!